Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente tem participações especiais na aula. Margot veio dar um aulazinho para vocês. Ela tá carente, que a gente não brincou com ela durante o dia todo. Daí ela que falou que quer participar da aula também. Então ela vai ficar aqui um pouquinho. Mas não vai atrapalhar a aula, não. Né, Margot? Igor, você bota o slide, por favor? Para a gente poder começar? Aí. Bom, a gente vai terminar, né, as referências hoje, né, o estudo de referências. Eu tinha comentado na aula passada que eu ia falar sobre as formas de fazer citação também. Mas a gente não vai, infelizmente, a gente não vai ter tempo, né, de como ensinar a fazer citação, porque referência tem muita coisa, e olha que eu não cheguei assim nem na superfície ainda. Então, a gente pode deixar para uma outra oportunidade, né? Se o Igor me chamar para uma próxima vez, eu ensino a fazer citação também. E aí, assim, antes de retomar, né, a questão das referências, para a gente finalizar, eu resolvi dividir essa última aula hoje em 3 momentos, né? O primeiro, eu queria pontuar uma questão que foi falada na aula passada, eu queria esclarecer essa questão. No segundo momento, eu vou, de fato, finalizar a explicação das referências. E por último, eu quero pontuar algumas coisas com vocês sobre a vida universitária mesmo, né? Então, nesse primeiro momento, eu fiquei muito pensando numa coisa que a Maria me perguntou na aula passada, que foi acerca da importância da gente fazer referência, né? Assim, eu lembro que a Maria perguntou alguma coisa no sentido de mas saber fazer referência é importante ou é mais importante eu saber escrever o texto, apresentar a problemática, né? Ela fez uma pergunta nesse sentido, assim. E aí eu fiquei a semana inteira pensando nisso, né? Isso me chamou a atenção. E aí, assim, eu respondi na ocasião da aula passada, eu respondi para a Maria que o mais importante era você saber expor as suas ideias, né, do que você apresentar, por exemplo, essa parte das referências, né. Só que isso ficou martelando na minha cabeça a semana inteira, e aí eu fiquei pensando o seguinte, né, que a minha resposta, na verdade, foi uma resposta errada, porque quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, né, uma das primeiras preocupações que você tem para fazer a entrevista de emprego é como você vai estar esteticamente para fazer a entrevista, né? Então, assim, que roupa que você vai estar vestindo, como você vai se comportar, como você vai se sentar, como você vai falar, né? Então, para além do conteúdo que você vai expressar na entrevista, né? Você se preocupa muito com a sua estética, né? E, inclusive, as empresas olham muito isso. Como você está vestido, como está o seu cabelo, se você tem tatuagem, né? Enfim. E aí, assim, o texto acadêmico é a mesma coisa, né? A parte estética do texto acadêmico é como se fosse você ir para uma entrevista de emprego, né? Essa parte, ela precisa estar bem organizada, ela precisa estar bem feita, porque é o seu cartão de apresentação, né? Então, não faz sentido você construir uma monografia que tenha um bom raciocínio, mas você apresentar essa monografia de qualquer jeito. É como se você fosse para uma entrevista de emprego, você é a pessoa mais fodarástica do mundo, tem doutorado em Oxford, mas você vai para entrevista de emprego com cabelo bagunçado, fedido, com a roupa rasgada, de chinelo, entendeu? Então, provavelmente não vão te contratar, né? E muitas vezes eu já vi acontecendo o contrário, né? Das pessoas contratarem os profissionais muito mais pela questão estética do que pelo conteúdo do profissional. Então, assim, eu queria só retificar a resposta que eu dei para a Maria, porque na aula passada eu falei que eu achava que o conteúdo era mais importante do que a referência, e hoje eu estou retificando, dizendo que eu acho que os dois têm o mesmo peso. Que vocês precisam pesar as duas coisas na hora de fazer um trabalho, porque eu acho que a forma como você apresenta o seu texto ela é tão importante quanto o que você está dizendo ou o que você quer dizer. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria pontuar.
Então, vamos passar para a parte, né, da gente continuar as referências. Igor, eu só queria dizer que eu tô sem áudio, viu? Então, fica com o seu áudio aberto, porque o meu tá sem. Se alguém quiser fazer pergunta, eu não tô escutando. Então faz o seguinte, abre o áudio do seu computador, porque eu tô de fone. Tá aberto. Tá, então, se vocês quiserem fazer pergunta, gente, a Ana ela vai escutar vocês. Pode só aumentar o volume. Já aumentei. Bom, então vamos lá. Para a gente poder continuar. Então, só vou relembrar algumas coisas que eu falei na aula passada, né? Primeira coisa, o que são referências, né? As referências bibliográficas, elas são um conjunto padronizado de elementos descritivos que são retirados de um documento, às vezes de um livro, por exemplo, e que permite a identificação desse material, né? Então, as referências bibliográficas são os elementos que permitem a você dizer para o leitor, né, que livro é aquele que você consultou para construir a sua argumentação, tá? Esse livro ele precisa ser sempre dito, sempre mostrado que livro foi esse que você leu, né? E tem padronização para isso, né? No caso, eu até falei na aula passada que a gente está usando as normas da BNT 6023, que são de 2018, que foram as normas mais recentes relacionadas a isso, né? A normatização das referências. Eu também falei na aula passada que as referências bibliográficas, elas possuem o que a gente chama de elementos essenciais, elementos complementares, né? Todos os dois são retirados do próprio documento, né? Por exemplo, do próprio livro que você leu. Os elementos essenciais são aqueles elementos que a gente chama que são indispensáveis para a identificação daquele livro que você leu, né? Então, o nome do autor, o título do livro, a editora, a data que o livro foi publicado, né? Enfim. E os elementos complementares, como o próprio nome já diz, são informações adicionais aos elementos essenciais que você pode acrescentar ou não. Não são elementos obrigatórios, mas se você resolver acrescentar os elementos complementares, você tem que acrescentar em todas as referências, porque isso tem que ser padronizado, tá? Uma outra coisa que eu falei também na aula passada foi a questão das normas de apresentação da referência, né? Eu falei que as referências, geralmente, elas aparecem no final do TCC, né? Tem uma seção específica para as referências, lá no final do TCC, né? Geralmente aparece escrito referências bibliográficas, né? Isso pode variar, por exemplo, às vezes você vai escrever um artigo para uma revista acadêmica online, e tem algumas revistas que pedem que as referências venham em nota de rodapé. Mas essa não é a regra, isso é muito difícil de acontecer. Em geral, as referências elas vêm no final do documento mesmo, nessa seção específica de referências, tá? Eu falei também que a referência ela não é justificada, ela é alinhada à esquerda, então a referência ela fica até um pouquinho torta. Eu acho que visualmente até fica feio, mas é o jeito certo de fazer, tá? Eu comentei com vocês que para vocês destacarem o título do livro que você leu, né, ou o título do artigo que você leu, você pode usar negrito, itálico ou sublinhado. A escolha que você fizer, ela deve ser uniforme em todas as referências. Eu, particularmente, gosto muito do negrito, então, se você escolher o negrito, siga o negrito em todas as referências que você fizer, tá? O espaçamento entre linhas de uma mesma referência é espaçamento simples, não é espaçamento de 1,5, é espaçamento simples. E o espaçamento entre linhas de referências distintas, ou seja, de uma referência para outra, também é simples. Tá? Então, basicamente, a seção de referências do seu TCC, que é no final do seu TCC, ela vai estar toda com espaçamento simples. Você vai construir, em geral, você constrói seu TCC com espaçamento 1,5 entre linhas, e a parte de referências, ela vai estar com espaçamento simples, que é o espaçamento que a gente fala 1, tá? Bom, e a última coisa que eu disse das normas de apresentação das referências na aula passada foi a questão do DOI, né? O DOI é o identificador de objeto digital, que é um padrão que tem para você identificar artigos que são publicados hoje, tá? O DOI ele é muito usado para artigos científicos publicados em revistas
E você só vai utilizar o DOI em duas hipóteses. Quando você for referenciar artigo de revista acadêmica, tá? E se a revista tiver DOI, ok? Então, são só duas possibilidades. Tem uma brincadeira na academia que é Lattes, mas não dói. Gente, eu não sei como é que vocês aguentam as brincadeiras do Igor. As piadas são muito ruins. Mas então, continuando. Bom, hoje a gente vai falar, na aula passada a gente falou sobre como fazer referência de livro, né? A gente falou como fazer referência de TCC, de tese, de dissertação. E hoje a gente vai falar sobre como fazer referência, por exemplo, de capítulo, tá? Então, por exemplo, se você quiser ler uma obra, um livro que está na internet, que está disponível na internet, e se você quiser referenciar esse livro que você leu, que está na internet, como é que você vai montar essa referência, tá? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar o autor em caixa alta, como a gente disse, né, na aula passada. Então, aqui no caso dessa referência, a autoria do livro que você leu é do Instituto Nacional do Câncer, aí você coloca, então, em caixa alta, tá? Como é um instituto, como é uma instituição, você tem que colocar logo entre parênteses, em seguida, de qual país essa instituição pertence. Então, no caso, Brasil, tá? Então, a autoria do Instituto Nacional do Câncer em caixa alta e o país a qual essa instituição pertence, Brasil, aí em caixa baixa, tá? Ponto. Logo em seguida vem o título do livro que você leu, do capítulo que você leu, estômago, tá? Esse capítulo que você leu, ele está contido aonde? Você retirou esse capítulo da onde? Aí você coloca o in. O in significa, né, contido em, tá? Você retirou esse capítulo também de um livro que foi feito pelo Instituto Nacional do Câncer, então você coloca em caixa alta, mesma coisa. O Brasil, né, em seguida em caixa baixa. E o capítulo de estômago que você leu, ele estava contido no livro que chama Tipos de Câncer. Como o título do livro é Tipos de Câncer, ele vai vir em negrito, tá? O livro foi feito em Brasília, tá? Então, você coloca a cidade, Brasília, 2 pontos. A editora também pertence ao Instituto Nacional do Câncer, então você coloca aí, vírgula 2010, que é a data de publicação, tá? Como esse é um material que está online, você não tem esse material impresso, né? Você vai logo depois que você terminar de fazer referência, você vai colocar disponível em e vai copiar o link da página onde está esse livro, esse capítulo que você tirou. Depois que você colocar o link, você vai escrever acesso em 2 pontos e a data que você acessou aquele material, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, aí o dia 18, as 3 primeiras letras do mês que você acessou, então aí no caso é março, ponto, e o ano, né? 2010, tá? É basicamente isso. Então, nesse caso aí que a gente está dizendo, é se você não tiver o livro impresso, né? Se você não tiver o livro assim, se você tiver esse livro online, tá? Ah, professora, mas eu estava com o livro online, mas eu imprimi ele em casa e estou com ele impresso. Não, não vale. Por que que não vale? Porque foi você que imprimiu, não foi a editora que imprimiu o livro. No caso, quando a gente fala de livro impresso, a gente tem que falar da editora. Foi a editora que imprimiu o livro? Não, a editora não imprimiu o livro, a editora só lançou o livro em formato digital. Então, se o livro só foi lançado em formato digital, você tem que fazer a referência dessa forma, tá? A referência de baixo, eu gostaria de saber se alguém lembra, né, de por que esse morfologia aí está em caixa alta, esse morfologia dos artrópodes, alguém lembra? Eu falei isso na aula passada. Por que ela está em caixa alta? Tô esperando, hein, gente?
Ninguém sabe, olha aí no chat, não é possível, gente. Não. O Paulo tá rindo. Gente, por que esse morfologia dos artrópodes, por que o morfologia tá em caixa alta? O Paulo tá perguntando qual que é a pergunta. Eu perguntei na referência aí, morfologia dos artrópodes. Por que esse morfologia tá em caixa alta? Alguém lembra? Eu falei disso na aula passada. Do jeito ninguém. Gente, vocês estão me ouvindo? Tô prestando atenção no que eu tô falando? Tem um meme do Bob Esponja aqui. Alguém pode me responder, por favor? Abrir o microfone. Não lembra. Gente, que vergonha. Ninguém lembra. Tá, eu vou explicar de novo. No caso de morfologia dos artrópodes aí, esse morfologia ele tá em caixa alta, por quê? Porque essa é uma obra que não tem autoria. A autoria dela está desconhecida. Toda vez que você tem uma obra que a autoria é desconhecida, o que você faz? Você pega o título da obra, no caso aí o título da obra é Morfologia dos Artrópodes, né? E aí você coloca em caixa alta a primeira palavra do título, que no caso aí é morfologia. Então essa referência feita dessa forma mostra que é uma obra que ela é de autoria desconhecida. Por isso esse morfologia está em caixa alta, tá? Esse capítulo de morfologia dos artrópodes, ele está contido em uma enciclopédia. E essa enciclopédia, percebam que ela também não tem autoria. A autoria dela é desconhecida. Por que eu sei que a autoria é desconhecida? Porque a primeira palavra do título está em caixa alta. Então, Enciclopédia Multimídia dos Seres Vivos. É uma enciclopédia sem autoria conhecida. Então, o capítulo de morfologia dos artrópodes, que não tem autoria conhecida, está contido na Enciclopédia Multimídia dos Seres Vivos, que também não tem autoria conhecida. Tá? Esse livro da enciclopédia, ele foi produzido na cidade de Belo Horizonte, ele foi publicado pela editora Planeta de Agostini em 1998. Como a gente está tratando de trabalhos no meio digital, esse é um capítulo que está contido no CD-ROM de número 9. Né? Hoje em dia a gente não usa mais CD-ROM, né? Mas se você tiver acesso a algum tipo de material em CD-ROM, é assim que referencia. E aqui, o último exemplo que eu gostaria de dar, né, novamente, se a gente estiver falando de capítulos de livro contidos em meio digital, a lógica também é a mesma. Aqui, no caso, a gente tem a autoria é o Estado de São Paulo, então você vai colocar São Paulo, como é uma instituição, como é um estado, você tem que colocar São Paulo em caixa alta, e logo em seguida, em caixa baixa, você vai escrever o estado, tá? Para o povo não achar também que é o time de futebol, né? Então, São Paulo, em caixa alta, logo em seguida, em caixa baixa, estado. Aí vem o título do capítulo que você leu, Secretaria do Meio Ambiente, Tratados e Organizações Ambientais em Matéria de Meio Ambiente. Esse capítulo que você leu, ele está contido em um livro que também foi publicado, que também é da autoria do Estado de São Paulo, tá? Esse livro, ele chama Entendendo o Meio Ambiente, por isso, como esse é o título do livro, está em negrito, tá? Esse livro, Entendendo o Meio Ambiente, foi publicado pela cidade de São Paulo, a editora é a Secretaria do Meio Ambiente e foi publicado em 1999. E você leu o livro que é o volume 1, tá? De onde você retirou esse material? Você vai copiar o link, depois do link você vai colocar acesso em e a data, tá? Fácil de fazer, gente. Ó, mamão com açúcar, muito de boa. Outra referência, tá? Verbete. Tipo assim, se você retirar um verbete de dicionário. Ah, tô fazendo meu TCC e fui procurar o significado da palavra educação no dicionário. Como é que eu faço para referenciar esse verbete, tá? Você vai fazer dessa forma aí, ó. Você vai colocar o verbete que você procurou. Ah, eu procurei o verbete educação.
você vai colocar o verbete educação está contido aonde? Está contido no in, aí o autor do dicionário, aí é Luft, o sobrenome, né? Primeiro em caixa alta, depois os 2 primeiros nomes em caixa baixa, Celso Pedro. E aí vem o título do dicionário em negrito, dicionário eletrônico Luft, 2 pontos. E o subtítulo sem estar em negrito, dicionário da língua portuguesa, dicionário de regência verbal, dicionário de regência nominal, tá? Lembrem sempre que o título vem em negrito e o subtítulo não está em negrito, nunca, tá? Esse dicionário foi publicado na cidade de São Paulo, pela editora Ática Multimídia, em 1998, tá? E você retirou esse verbete da página 1 e 2 do dicionário, ok? Então, é assim que você faz referência de verbete de dicionário. Podia ser um dicionário Aurélio, podia ser um Howes, um Michaelis, qualquer dicionário que for, se você fizer verbete, é assim que você faz, tá? E para a gente já caminhar para o final, essa referência aí é uma das mais importantes, assim, que eu acho, para a vida, que é uma referência que vocês vão fazer muito, tipo, muito mesmo. A minha própria tese de doutorado, que eu tô, graças a Deus, eu tô finalizando. Semana passada, inclusive, eu estava mexendo com as referências dela. 90% das referências da minha tese de doutorado é artigo. Então, assim, é uma referência que vocês vão fazer muito na vida de vocês, na vida acadêmica. Então, preste atenção. Essa é uma referência de artigo científico que você retirou de uma revista, né? De uma revista online, tá? Por exemplo. Então, como é que você vai fazer essa referência? Você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, e aí você vai colocar depois os primeiros nomes do autor, você pode colocar os primeiros nomes por extenso, né? Ou abreviar, fica a seu critério. Lembrando que se você abreviar, você tem que abreviar o de todo mundo, é padrão. Se você for deixar por extenso, você tem que deixar por extenso de todo mundo. E aí você coloca o título do artigo, né? Aí tá, controvérsia entre universalismo e particularismo na filosofia da cultura. Esse artigo está contido numa revista online que é chamada Revista Latino-Americana de Filosofia. Percebam que, em referência de artigo, o que a gente coloca em negrito não é o título do artigo, mas é o nome da revista. Então, em referências de artigo, o que vem em destaque, o que vem em negrito é o nome da revista, tá? Então, Revista Latino-Americana de Filosofia. Aí você vai colocar em seguida a cidade dessa revista, tá? Onde essa revista é publicada, então Buenos Aires aí. Logo em seguida vem o volume daquela edição na qual está contido o artigo que você leu. Então, o artigo que eu li está na revista de volume 24. No volume 24, de número 2, tá? Essa revista foi publicada na primavera, em 1988, tá? Essa questão da primavera aí, gente, tá aí por quê? A ABNT pede que você coloque, como é chamada? Estação do ano em que foi publicado aquele artigo. Mas, assim, não é comum que as pessoas utilizem isso. Inclusive, tem muita gente que oculta essa questão da estação do ano. Então, a minha sugestão é, pula do número direto para o ano. Esquece essa questão da estação do ano. Eu coloquei mais para vocês verem que a ABNT pede, mas não é muito utilizada, tá? Então, volume 24, número 2, 1988. Aí tá faltando uma questão que eu não coloquei, que é as páginas do artigo. Então, depois do 1988, tinha ainda que colocar, por exemplo, o artigo ele foi da página 22 à página 50. Então, depois de 1988, ainda tinha que vir página 20 à página 50, por exemplo. Aqui a gente tem outros exemplos de artigos que estão disponíveis online, né? Aí a gente tem um artigo que é da autoria de Mendonça, né? O sobrenome do autor está em caixa alta, o primeiro nome dele é Leme, e ele fez esse artigo em parceria com o Sutton, com o Robert, né? O título do artigo é Como Obter Sucesso na Era do Código Aberto, entrevistado Mitchell Baker.
Esse artigo está presente na HSM Management, que é uma revista, então você vai destacar o nome da revista, tá? É uma revista que é publicada em São Paulo. A edição que contém o artigo que você leu é a edição do ano 12, volume 5, número 70. O artigo que você leu vai da página 102 à página 106, entre setembro e outubro de 2000. Essa questão de setembro e outubro foi o que eu falei da estação do ano, tá? Você não precisa colocar esse setembro e outubro. Você pode ir da página 102 até a página 106, vírgula, e partir direto para 2008, tá? Eu coloquei mais para mostrar para vocês que existe, ok? E a referência de baixo também é a mesma lógica, né? Você vai ter o nome dos autores, o nome do artigo, o nome da revista em destaque, tá? A cidade onde essa revista é publicada, o volume, o número, a página. Novamente, aí você tem a estação do ano, Spring, Summer, e o ano em que aquele artigo foi publicado. Tá? Aqui, ó, para dar um exemplo, finalmente, de revistas que possuem DOI, né, que é a identificação do objeto digital. Então, se você estiver lendo uma revista que possui DOI e você tiver que citar o DOI, né, porque isso é obrigatório, se a revista tem DOI, você tem que citar o DOI. Como é que você vai fazer isso? A lógica da construção do artigo é a mesma. Você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, o primeiro nome, tá? O título do artigo, depois vem o nome da revista em destaque, revista Contabilidade e Finanças, o local onde essa revista é publicada, o volume, o número, as páginas do artigo, a estação do ano, 2014. Lembrando que a estação do ano não é obrigatória, tá? E essa revista que eu li é uma revista que tem DOI. Então, você vai escrever DOI, tudo em caixa alta, vai colocar 2 pontos e vai colocar o DOI. O DOI, gente, como eu disse na aula passada, ele geralmente aparece logo na primeira página da revista, assim, já vem o DOI em destaque. É muito fácil de achar, tá? Então, não precisa ficar, mas onde eu vou achar esse DOI? A revista, ela faz questão de destacar esse DOI, então não precisa ficar preocupado, tá? Uma outra coisa que eu queria perguntar. Percebam que nessa referência aí, do Dantas, José Alves et al., o nome desse autor, os primeiros nomes, tá? José Alves, e logo depois de José Alves é escrito et al. Alguém sabe o que significa esse et al., ou já viu em algum lugar esse et al.? Et al. Acho que significa mais autores, né? Ô, gente, Deus salve essa alma. Abençoada. É o leão. Isso aí, Leão. Muito bem. Et al. É quando você tem mais de 3 autores que publicaram um trabalho juntos. Então, o que você faz nesse caso, né? Você escolhe aquele autor que tem o sobrenome com a menor letra do alfabeto, no caso aí, letra D, Dantas, e aí você escolhe esse autor, o sobrenome dele, e coloca, né, o sobrenome dele, Dantas, em caixa alta, o primeiro nome, depois et al., para significar que o José Alves compôs esse artigo com outras pessoas, tá? Então, muito bem, o et al. É utilizado para quando tem autoria compartilhada, e tem que ser uma autoria de mais de 3 autores, tá? Só para fazer justiça, o Paulo também colocou no Lattes que eram outros autores. Outra alma abençoada, tá vendo? Olha que coisa boa. Igor, você para de escrever bobeira no chat. Presta atenção na aula, tá? Tá doido, sou. Continua, gente. Fica dando ideia para Igor, não. Volta lá pro slide para eu poder terminar. Obrigada. Bom, uma outra coisa que é importante, matéria de jornal. A gente já está terminando. É uma coisa muito importante que vocês vão referenciar muito também. Se você for utilizar jornal impresso, né, aquele que eu vou ler no final de semana,
que eu nem sei se as pessoas leem mais jornal impresso, porque eu não leio mais jornal impresso, né? Mas se você for referenciar no seu TCC alguma matéria de jornal impresso, você vai referenciar dessa forma que está aí, ó. Você vai colocar o título o sobrenome do autor que escreveu a matéria do jornal em caixa alta, então o sobrenome dele é Moura, o primeiro nome, Marjorie, aí você vai colocar o título da matéria, né? Investidor de shopping teme calote. Depois de esperarem 10 anos em vão pela conclusão das obras em São Caetano, compradores decidem reclamar na justiça. Essa matéria de jornal está presente num jornal que chama A Tarde. Então, você vai destacar o nome do jornal. É como se fosse o artigo, é a mesma coisa. No artigo você não destacou o nome da revista, aqui você vai destacar o nome do jornal. Então, A Tarde. Esse é um jornal que é publicado em Salvador, na cidade de Salvador, tá? Esse artigo foi publicado no dia 16 de novembro de 2015, no caderno da Economia, na página 17, tá? Isso se vocês fizerem isso em suporte de papel. E se você utilizar o meio eletrônico, que é o que a gente geralmente utiliza, né? Na minha tese de doutorado mesmo tem várias reportagens que eu referencio. Aí, como é que você faz? Você coloca o sobrenome do autor em caixa alta, o primeiro nome, Sérgio Nogueira, o título da matéria que você leu, então, Língua Viva. Essa matéria está no jornal que é chamado Jornal do Brasil, daí você vai destacar o nome do jornal. É um jornal que é publicado no Rio de Janeiro. Essa matéria saiu no dia 6 de agosto de 2000. Como está no meio eletrônico, você vai colocar disponível em, daí você coloca o link, e aí logo em seguida você coloca acesso em e a data que você leu aquela reportagem, tá? Amor, aperta isso. Pronto. Eu estava verificando se tinha mensagem. Aí o Leão falou que ele está assistindo isso em um bar. E que todo mundo está achando que ele é doido no bar. Aí vamos dar certeza pro dono do bar que ele é doido. Esse é corajoso. Bom, e para terminar, a gente vai falar de legislação. A gente que é historiador, a gente vira e mexe, a gente está trabalhando com legislação, ou tem que citar alguma legislação nos nossos trabalhos, né? Então, como é que faz para você referenciar uma legislação? Tem duas formas, né? Você pode referenciar uma legislação que está no suporte de papel, ou você pode referenciar uma legislação que está no meio eletrônico. Então, aqui no caso, a gente vai referenciar uma legislação que está no suporte de papel. Como é que você faz? Você coloca o órgão ou o país que publicou aquela legislação, então, no caso, a gente está no Brasil, a gente vai colocar Brasil em caixa alta. Daí você coloca a lei, número da lei, então, lei número 9.160, de 19 de fevereiro de 1988. Altera e atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras previdências. Isso tudo é o nome da lei, tá, gente? É o título da lei, tá? Essa lei, ela foi retirada do Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Então, você vai destacar em negrito o nome, né, do Diário Oficial. Esse Diário Oficial é como se ele fosse o jornal. Então, você destaca o nome do Diário Oficial em negrito. A seção, está na seção 1, a legislação. Brasília, né, que foi publicada em Brasília. Número 36, a legislação está na página 39, foi publicada no dia 20 de fevereiro de 1988, tá? Isso é se a legislação tiver no suporte de papel. Volta lá, Igor, por favor. E se tiver no meio eletrônico, que é o que mais acontece, né? Da gente consultar uma legislação na internet, né? Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar Brasil em caixa alta. Aí você coloca... se você estiver falando de uma Constituição, por exemplo, de 1988... é a legislação da Constituição de 1988, então você vai colocar Constituição em colchetes e o ano da Constituição entre parênteses, 1988. Fecha o colchetes
essa Constituição de 1988, ela está contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Foi publicada em Brasília pela Presidência da República em 2016. Tá? Essa legislação ela está disponível no site do Planalto. Então, você vai colocar o site do Planalto, a data de acesso. Tá? Pode parecer complicado, mas não é. Gente, a gente... Acabou, né? Eu falei para vocês na aula passada, quando eu comecei a explicar as referências, que referência parece muita coisa, assim, tem muito detalhe, e de fato tem, mas é muito mecânico, assim, é uma questão de você começar a fazer, que você vai pegando jeito, depois você nunca mais esquece. É como andar de bicicleta mesmo, né? Você tem que ir aquecendo, depois você se acostuma e vai, assim. Então, o que eu sugiro, é muito difícil gravar isso tudo, né? A não ser que vocês trabalhem com isso, que é o meu caso. Então, já que vocês não trabalham com isso, que vocês vão precisar fazer isso uma hora ou outra, né? Quando vocês precisarem fazer para o TCC, consultem as normas da BNT e vão construindo do jeito que tá, né? Para vocês não errarem isso. Lembrem que a estética do documento de vocês é tão importante quanto a ideia que vocês têm a defender, né? E se tem uma coisa que irrita a banca de TCC ou que irrita a banca de dissertação é quando o aluno não se preocupa com a parte metodológica do texto, né? Quando ele entrega aquele material de qualquer jeito, né? Então, quando chegar a hora de vocês fazerem o TCC e vocês precisarem fazer as referências, olhem direitinho as normas da BNT, consultem tutoriais, é bem tranquilo de fazer. E, como eu disse, é bem mecânico, assim, não tem segredo nenhum. E qualquer coisa também entre em contato comigo, que eu trabalho com isso, né, na Universidade de Feira de Santana, aqui na Universidade Estadual de Feira. Então, para mim, é tranquilo ajudar, assim. Diga, Igor. Alguém tem alguma dúvida, gente? Essa era a segunda parte da aula. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Gente, esse leão é muito abençoado. Que alma abençoada. Ele tá tão abençoado, tá até tomando água benta. Não? Eu acho que não tem dúvida, não. Bom, então eu vou passar para a parte 3 da aula, que eu gostaria de falar para vocês. Pode fechar os slides. Que é o seguinte, tem um livro que eu uso para dar aula aqui na UFES, né, que eu leciono nessa disciplina de metodologia, e não sei se vocês sabem, mas a menor parte da disciplina de metodologia é essa parte, a BNT, né, assim, 90% da disciplina de metodologia, a gente vai estudar o que a gente chama de parte teórica. Então, a gente vai estudar o que é conhecimento, o que é universidade, o que é pensamento crítico, os tipos de conhecimento, o que é um método científico, né, o que é uma pesquisa. Então, a gente vai problematizar essas questões que a gente chama de questões teóricas. A parte prática, que é essa parte de ABNT, é a menor parte da disciplina, é o que a gente chama de 10%, né? Inclusive, é um grande preconceito que os alunos têm com a disciplina, porque eles já chegam para fazer a disciplina comigo achando que metodologia é ABNT, e não é. Geralmente é a menor parte da disciplina. A gente fica muito mais tempo teorizando do que discutindo a BNT. Então, para trazer um pouco dessa parte teórica, eu queria falar de um livro que eu uso na minha disciplina, que é esse livro aqui, ó. Esse livro é um livro antigo já. O nome do livro é Fazer Universidade, uma proposta metodológica. Esse livro ele tem a autoria de 4 homens, de 4 autores. Ele foi escrito por professores da UFES, que eram professores de metodologia. A UFES é uma universidade pioneira assim, em metodologia científica no Brasil. Não é porque eu trabalho nela, mas que eu vou puxar o saco, mas é que isso é verdade mesmo. Ela é pioneira assim, em metodologia no país.
Inclusive, um dos autores desse livro é o Cipriano Lucchesi, que trabalhou na UFES, foi professor de metodologia na UFES, e hoje ele é um dos grandes metodólogos assim, do Brasil. Vocês podem procurar o nome Cipriano Lucchesi no YouTube depois que vocês vão ver. Tem vários vídeos dele. E aí, assim, uma parte que tem nesse livro, que eu gosto muito, é a parte inicial do livro, que é sobre a vida universitária. O Igor me disse que essa é uma turma de alunos de segundo período de quarto. Talvez o que eu vá falar aqui não seja tão novidade para os alunos de quarto período, mas talvez seja novidade para os alunos de segundo, né? Então, talvez eu esteja me direcionando mais a vocês do segundo do que aos do quarto, tá? Mas mesmo assim vale para todos, tá? Então, essa parte inicial do livro, como eu disse, é a parte teórica do que a gente chama de fazer universitário, né? E aí os autores, esses 4 autores, eles vão apresentar alguns princípios que eles acreditam que devem reger a vida universitária, a vida de qualquer estudante universitário. E aí eu queria falar sobre esses princípios com vocês, né, que estão ingressando na universidade agora, ou que estão há pouco tempo na universidade. O primeiro princípio que ele fala é você se orientar sempre pelo espírito crítico, né, de você buscar sempre ver a realidade da forma mais crítica possível e não aceitar o dado pelo dado. Você, como universitário, você tem essa obrigação de não aceitar o pensamento que lhe é dado de forma dada. Você tem a obrigação de criticar aquilo que te é dado, né? Ou seja, a realidade que está no seu entorno. Então, essa é uma das primeiras obrigações do universitário, tá? Quando a gente fala de universitário aqui, gente, eu estou falando de alunos, de discentes e também de professores, tá? Um segundo princípio que os autores falam, que é um princípio que, inclusive, eu gosto muito, que eu bato muito na tecla dele nas minhas aulas, é você sempre se opor ao dogmatismo, principalmente aos dogmatismos religiosos, né? O seu espírito crítico, a busca pela criticidade, ela precisa sempre se opor ao dogmatismo. Então, o seu dogmatismo ele não pode ser maior do que o seu espírito crítico, nunca. Porque se o seu dogmatismo for maior do que o seu espírito crítico, ele vai cegar a sua criticidade, vai impedir você de desenvolver de fato ciência, né? Porque ciência é pensamento crítico. Então, para você fazer universitário de forma crítica, você precisa sempre se opor aos dogmatismos, né? Contestar os dogmatismos. Isso significa deixar de seguir dogmatismos? Não, não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que isso significa que você precisa saber contestar esses dogmatismos ou repensar esses dogmatismos quando for necessário, tá? Quando a ciência te pedir isso. Um outro princípio que eles falam, que eu gosto muito também, mas que eu acho que falta bastante na universidade, é a orientação pela humildade. O discente e o docente, para produzir ciência, para serem críticos, precisam ter humildade. Você precisa ter a humildade de reconhecer que a forma como você enxerga a realidade, que as suas hipóteses, que as suas metodologias estão incorretas. Você precisa ter a humildade de reconhecer que as suas proposições não são válidas, que você vai sofrer críticas e aceitar essas críticas de bom grado, né? Eu já vi muitos alunos, eu já vi muitos professores que não aceitam serem criticados e que não aceitam receber críticas, que quando recebem críticas ficam furiosos, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa saber separar é, se eu estou criticando o seu trabalho com viés científico, eu estou criticando o que você produziu e não a sua pessoa. Então, você precisa ter a humildade de entender que o que está sendo criticado ali é o seu trabalho, a ciência que você produziu, e não você como pessoa, né? Então, é importante ter essa humildade na ciência, né? E a partir do momento que você foi criticado, que você reconheceu que os seus princípios metodológicos, que a sua hipótese, que o seu problema de pesquisa são falhos, você precisa ter a humildade de modificá-los e refazê-los, tá? Não continuar batendo na mesma tecla, né? Um outro princípio
universitário que os autores defendem no início do livro é a importância do agir com coragem. Né? Quando você está dentro da universidade, seja como aluno ou como professor, muitas vezes você vai ter que lidar com uma questão que é, como é que eu posso dizer? Você vai ter que ver o conhecimento que você está produzindo sendo oprimido por empresas, pelo capitalismo, pelo seu chefe. Muitas vezes aquele conhecimento, aquela ciência que você está produzindo, ela vai contestar valores da sua cidade, da sua paróquia, vai contestar valores de alguns professores. E aí, assim, o que acontece? Você precisa ter a coragem de não deixar que essas pessoas, essas instituições que estão querendo reprimir a sua ciência, façam isso. Você precisa ter a coragem de levar a ciência que você está produzindo adiante e lutar pela liberdade de você produzir aquilo. Então, agir com coragem na vida universitária é você não se deixar submeter por esses opressores e levar a sua ciência adiante. Né? Quer falar, Igor? Só citar exemplos aí de que você falou. Eu conheço casos, por exemplo, de cidades que o curso universitário da cidade é financiado por uma grande empresa. Porque tem cursos que são pequenos e tem uma empresa perto. E essa empresa, às vezes, fala, olha, tem historiadores ali, que legal, minha empresa fundou a cidade, então eu vou pagar umas bolsas para historiadores. No meio dessa pesquisa, você descobre que, às vezes, o avô do dono da empresa esteve envolvido com o nazismo. E acontece, gente. Ou esteve envolvido com a ditadura militar. Muitas vezes, a gente fica no impasse. Eu vou conservar a minha bolsa, eu não vou arrumar um problema, porque eu descobri documentos que podem levar a expor quem está me pagando. É uma crise, assim, o que a Ana está falando é uma coisa que comumente acontece. Empresas, por exemplo, elas pagam para vocês aí no sul de Minas para fazerem a história da empresa. E vocês vão se deparar com documentos de expropriações ilegais de trabalhadores, muitas vezes quilombolas. Vocês vão se deparar com coisas cruéis que as pessoas do passado fizeram e que os descendentes delas estão vivos. Isso no Brasil é muito comum. Então, isso que a Ana está falando é um dilema que acontece muito em pesquisa. E vocês, como cientistas, que é uma coisa que pouca gente entende fora da academia, no sentido de que eles nos acusam de serem manipuladores ou manipulados, se esquecem que a ciência ela exige coragem. Você ser bom cientista é você denunciar muitas vezes desigualdades, denunciar ditadores ou pessoas que apoiaram coisas que não foram ruins. Isso não é necessariamente culpar quem está vivo hoje. As pessoas têm que entender isso. Por isso que tem que ter a postura do historiador, a postura do cientista, uma investigação séria e parcial e expondo o que é importante para a sociedade. Principalmente porque é a sociedade que está bancando a gente. Perfeito. Né? Então é isso, assim, a gente precisa, vocês, né, também que são acadêmicos, são universitários, precisam ter essa coragem de lutar pela liberdade do que você produz, né? E de levar essa liberdade do que você produz, essa liberdade de pensamento do que você produz para a sociedade, né? Você não pode esconder o que você está produzindo, a ciência que você está produzindo. Um outro princípio do livro, dos autores, que é outro princípio assim, que eu vejo que na universidade ele é muito excluído, é o princípio de agir com capacidade de comunhão. De você ter a capacidade de produzir a ciência e compartilhar essa ciência com as pessoas. Né? Uma coisa que eu vejo muito na universidade é uma luta de egos, principalmente entre professores,
de não divulgarem o que eles estão produzindo, né? Assim, então, eu descobri um livro tal, mas não vou divulgar para fulano. Ou eu estou planejando um projeto tal e não vou divulgar para fulano. Eu estou pensando em conseguir um investimento tal e não vou divulgar para fulano, sabe? Assim, essa falta de comunhão na universidade ela é muito grande, principalmente por causa de luta de ego, né? Um professor geralmente tem medo do outro pegar o lugar dele, aí fica aquela coisa, né? Ninguém compartilha nada, ninguém divide nada, fica tudo ali debaixo dos panos, né? Assim, então, eu acho que se você está num espaço que é principalmente como é que a gente patrocinado com verba pública, você tem a obrigação de compartilhar tudo que você produz, né? Para qualquer pessoa, para outro professor, para outro colega, para a sociedade, né? A sua ciência, ela foi patrocinada com dinheiro público, então você tem mais do que obrigação de comungar com seus colegas do que você está pensando, né? Eu até falo que os meus alunos, às vezes, eu crio, assim, uns resuminhos das aulas e tudo, né? E aí, às vezes, meus alunos falam, professora, você pode mandar para a gente? Eles ficam com medo, assim, de pedir o resumo. Eu falo, gente, mas é claro que eu posso mandar os resumos. Eu sou funcionária pública. Quem paga o meu salário é o Estado. O resumo que eu faço não é para mim, ele é para vocês. Porque eu sou funcionária pública. Então, infelizmente, isso é uma coisa que na universidade não existe muito ainda. E eu peço encarecidamente a vocês que não comecem a fazer isso com os colegas de vocês. Já comecem a construir esse espírito de comunhão e vão compartilhando com os colegas o que vocês produzem, o que vocês estão pensando, né? E construindo ciência juntos, né? A gente nunca pensa sozinho, nunca, né? Bom, outro princípio, esse é o penúltimo princípio dos autores, inclusive esse é um princípio bem Igor, assim, até demais, que é você ter a capacidade de agir de modo questionador e criativo, né? Você sempre olhar a realidade com um olhar questionador e também de forma criativa, né? Então, você se deparar com aquela realidade e falar, mas por que isso é assim? Por que isso está dessa forma? Por que não pode ser assim? E também repensar aquilo de uma outra forma, né? Usando a criatividade. O Igor é a pessoa mais questionadora que eu conheço, até chato, assim, critica tudo, e ele tem altas ideias, assim, ele é uma pessoa super criativa. Então, a gente que é cientista, a gente tem que ter essa habilidade. Eu confesso que eu até sou uma pessoa questionadora, mas eu não sou muito criativa. Criatividade não é muito meu foco. Mas como cientista, a gente tem essa obrigação de ser questionadora. Isso, inclusive, me lembrou de um caso, de uma história nossa, que um dia a gente aqui na Bahia, né? A gente estava vivendo uns perrengues assim, e aí eu falei com o Igor, Igor, vamos num pai de santo que a gente conheceu de uns amigos, para ele jogar um búzios para a gente, para ver o que está acontecendo na nossa vida, né? E aí fomos no pai de santo. Ah lá, eu tenho certeza que agora todos os alunos estão me ouvindo, porque eu estou contando o caso. Quando a gente conta caso, todo mundo para ouvir a professora. Aí fomos no pai de santo, chegamos lá. Não sei se vocês já jogaram búzios com algum pai de santo, mas geralmente quando você vai jogar búzios, o pai de santo ele conversa com você antes de fazer o jogo, né, de búzios. E aí ele estava conversando com o Igor, porque ele ia tirar o jogo para o Igor. E aí começou a fazer umas perguntas sobre a vida do Igor, né, quem eram os pais do Igor e tal e tal. E aí o Igor, com esse espírito questionador dele, que ele não larga nunca na vida, aí o pai de santo virou para ele e falou: você é uma pessoa que não gosta de pessoas preguiçosas, de pessoas que não gostam de trabalhar. Ele falou isso pro Igor. Aí o Igor falou, depende. Aí o pai de santo falou, depende do quê? Aí o Igor, depende do seu conceito de trabalho. Assim, o Igor já começou a questionar o conceito de trabalho que o pai de santo tinha, né? Aí na hora eu tive que intervir e falar, Igor, pelo amor de Deus, é um pai de santo.
Ele não está querendo saber qual que é a problematização que você faz da realidade em relação ao conceito de trabalho. Só responde a pergunta, né? Então, assim, vocês precisam ser questionadores e criativos em relação à realidade, mas não precisa ser demais também não, tá, gente? É importante saber o conceito de trabalho. O conceito indígena é diferente do conceito ocidental, e hoje, no neoliberalismo, é diferente do conceito de trabalho de Marx, que é diferente do conceito de trabalho da Idade Média, é diferente do conceito do trabalho da Antiguidade. Eu já te falei que o pai de santo não queria saber isso. Mas é que... Ele só queria saber se você gostava de gente preguiçosa ou não, Igor. Essa preparações. Pronto. Coitado, mas o pai de santo, a gente ficou bastante amigo depois disso. Apesar das minhas problematizações. Bom, e o último princípio, porque eu vou encerrar, porque eu tô vendo que a zoeira no chat aí tá muito grande. Tá, né? O último princípio que os autores defendem, que para mim é muito difícil de levar adiante, é você discente ou os docentes que estão na universidade terem a capacidade de agir com perseverança. Cara, isso é muito difícil, assim, porque quando você produz ciência e vocês vão produzir, dá muita merda, sabe? A hipótese que você levanta está errada, o seu programa de pesquisa está errado, as fontes não condizem com a hipótese que você defende, dá tudo errado, assim, nunca é bonitinho do jeito no papel, assim, sempre dá muita merda, sabe? E aí você tem que ter muita perseverança de não desistir, de seguir adiante, assim, de falar, cara, eu não vou deixar isso me vencer, assim. Você precisa ter muita perseverança para levar a ciência adiante, sabe? E isso é muito difícil, porque produzir ciência é muito difícil e 90% das vezes você vai, assim, se dar mal, sabe? O que você pensou não vai fazer sentido em relação às fontes. Então, tem que ter perseverança. Eu, particularmente, eu não sou movida pela perseverança, eu sou movida pelo ódio. Então, toda vez que uma coisa dá errado para mim, eu fico com tanto ódio, mas com tanto ódio que aquilo deu errado, que eu uso o ódio para seguir adiante. Então, eu falo que eu não sou uma pessoa perseverante, eu sou uma pessoa rancorosa. Porque eu fico com tanto ódio daquilo que eu sigo adiante. A minha tese mesmo está sendo terminada na força do ódio. De tanta raiva, de tanta merda que já deu, entendeu? Então, se vocês não conseguirem agir com perseverança, por favor, usem o ódio. O importante é seguir adiante, ter coragem e não abandonar a ciência que vocês estão produzindo, tá? É isso que eu queria dizer, gente. Se vocês tiverem interesse de ler o livro, né, o livro chama Fazer Universitário, uma proposta metodológica, ele é maravilhoso. É um livro que traz bastante essa questão teórica do que é universidade, do que é ser universitário, do que é fazer universidade. E é incrível, assim. Inclusive, eu não sei se eu comentei, mas o prefácio e a crítica do livro é feita pelo Paulo Freire, né, que os professores da UFES, eles eram muito amigos do Paulo Freire à época. Então, quem faz o prefácio do livro é o Paulo Freire. Então, é um livro maravilhoso. E é isso, assim. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Tenha surgido uma faísquinha na cabeça de vocês para alguma coisa aí. Se vocês precisarem de ajuda no futuro, estarei aí. O Igor não vai sair da UENG, eu também não vou largar o Igor, então a gente vai estar junto aí. Precisarem de qualquer coisa. Aproveitem o final de ano, descansem bastante. O descanso ele é importante para a saúde mental, então descansem. Igor, para. Olha, DR. Gente, é difícil quando eu falo, não é fácil. Para, Igor. Vai lá. Aproveita o final de ano, tá? Descansem, saúde mental é importante. E encha um pandu de comida, comam um torresmo por mim, porque aqui na Bahia não tem torresmo, não tem tropeiro. Então comam por mim bastante, porque eu tô morrendo de saudade.
É isso, gente. Um bom final de ano. Foi um prazer estar com vocês. Professor Igor. Oi, professor, só queria agradecer a vocês pelo trabalho de vocês, tá? Foi muito bom para mim, aprendi muita coisa. Ah, tá. Desliga esse som aí também, Ana. Peraí. Ô, Marcos, só rapidinho, não é desdém do seu agradecimento, mas é que a gente precisa. É que tá com 2 computadores ligados aqui para Ana ouvir, dá um maior trabalho, que eu tenho que desligar, porque senão fica dando eco. Mas que bom que você gostou. Acho que ele falou muito obrigado pelo trabalho da gente aqui. Na verdade, eu não tive trabalho nenhum, eu estou aqui só atrapalhando, você já deve ter percebido. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu nem sei, eu tirei o som aqui, o microfone. Então sim, estamos ouvindo sim. Ah, então beleza. Você está ouvindo agora também, né? Então, eu não tô, mas todo o trabalho aqui da Ana, é bom que vocês já vão conhecendo ela, que Ana, ela trabalha mesmo com metodologia. Quando ela for para Minas, ela vai continuar trabalhando com metodologia. Então, sempre que a gente tiver interesse, a gente pode muito encher o saco dela para ela dar um outro curso para a gente. Ela já deixou aí ventilado que faltou, mas faltou mesmo. A gente está em final de ano, na correria danada. Vocês sabem muito bem que até o curso que a gente está arrumando, olha só, estou trazendo minha esposa para dar curso, a gente está fazendo o que a gente pode no limite que a UENG nos dá, que é um limite muito alto de muita coisa para fazer. Mas no futuro essas coisas vão melhorar, eu garanto, e a gente vai conseguir fazer mais atividades como essas, como a que ela ficou devendo, que é a atividade de citação. Citação é uma arte também, velho, não é uma coisa, você não sai fazendo citação, até mesmo porque eu já li muitos trabalhos, eu já fiz, inclusive, trabalhos assim quando eu comecei. É bom dizer isso, né? Tudo que a Ana está dizendo aqui, muito disso ela errou a vida toda no início, e daí, de tanto ela ser corrigida, ela acabou se interessando pela correção e foi enveredando pela área. E muito do que eu corrijo e aponto também foram coisas que eu errei no início. E no início, um dos erros muito comuns que a gente tem é escrever um pouquinho, meter uma citação, um pouquinho, uma citação. Porque a gente tem um texto que é muito mais a gente criando parágrafos ligando citações do que usando a citação para, de fato, defender algo, ou a citação de algum conceito que é importante e que a gente precisa usar. Então, a citação a gente não sai usando ao léu, é bem importante. Então, é bom que a gente já fica aí com a pulga atrás da orelha. Talvez no semestre que vem a gente volte com isso com a Ana. Agora a Margot também tá. Ela fica aqui o tempo todo pedindo carinho, que a gente tá dando aula, não dá atenção. Professor, vou mostrar a Marula para vocês, uma cachorrinha, uma pugzinha. Bota aí na câmera. Só que você tem que ligar a câmera. Ah, lá, ó. Cadê? Não tô vendo. Ô, Marco, liga o microfone e fala para você aparecer na tela da Ana, que senão não vai aparecer. Aí, ó. Tá aparecendo? Tá vendo? Ela tá meio gordinha, mas tá bonitinha. É que a nossa é a Janja. Ai, que fofa! Como É se muito... chama? Ela se chama Marula. 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 Isso, Marula. A nossa é Margot. Depois, quando a gente for para a campanha, já está marcado o encontro, viu, Marcos? Você já está convidado para ir em casa lá. Você Fechou. é Marula. Beleza. Aliás, todos vocês estão convidados, mas não todos de uma vez, porque eu não vou morar numa mansão. Eu sou professor de universidade pública, eu não tenho dinheiro, não. Quem paga meu salário é o Zema, ele não paga tudo toda vez, não. Alguém mais tem algum comentário, alguma coisa aí, gente?
Tá tranquilo, professor. Boa noite a todos aí, boas festanças e pague os petit gâteaux antes da DR. Vou pagar, pode deixar. Ela vai ser bem recompensada em petis gatosos, não sei o quê. E tem mais outra coisa que você gosta, né? Agora tá viciado em donut também, quer descobrir o lugar que vende donut. Valeu, William, valeu, Tainara, obrigado, gente, foi muito bom esse ano, apesar de tudo, né? Tem as partes todas ruins, né? Mas eu vou ignorar a parte toda ruim, para dizer que foi bom conhecê-los. Agora estarei para sempre em campanha, e vocês para sempre serão alunos de campanha. Acreditem em mim, essa relação que uma universidade pública constrói entre professores e alunos é algo que dura muitos anos. Eu, por exemplo, sou muito amigo dos meus professores, assim, até hoje. Eu não era tão amigo na graduação, né? A gente vai ficando velho, daí a gente vai virando amigo, né? Porque passa a ser colega de trabalho, etc. E é muito importante essa relação durar muitos anos. E eu estou muito orgulhoso do avanço que a gente teve esse ano, muito orgulhoso de vocês. E a gente vai se ver o ano que vem, então. Bom final de ano, bom Natal. Para quem é cristão, né, principalmente para quem é cristão, Feliz Natal. Para quem não é cristão, boas festas. E para todo mundo, um bom começo de ano. E que Jano, o deus romano, agora eu vou falar dos meus deuses, nos abençoe nessa nova empreitada. E sem problematizar pais de santo, viu, gente? Coitado dos pais de santo. Peçam um banho, umas ervas, relaxem a cabeça. É muito melhor de problematizá-los. Juiz, hein? Tá bom? Boas festas. Foi um prazer, gente. Prazer. Abraço aí, gente. Boa noite. Boa noite.